Estamos começando mais um programa Democracia em Rede, aqui na Casa da Democracia, nas proximidades da Vigília Lula Livre. Nós estamos aqui hoje com o deputado federal Zeca Dirceu, aqui do PT do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, Ana, bom dia, Joca, bom dia a todos aqui da Casa da Democracia. Para mim é uma alegria ter participado ali da Vigília Lula Livre, ter feito o bom dia e estar aqui hoje conversando com essa grande rede aí, todo o Brasil, todo mundo conectado aqui à Casa da Democracia. É um prazer estar aqui. Bom dia, Ana, bom dia, Zeca, bom dia os amigos que estão acompanhando pelas páginas do Facebook, são mais de 20 páginas transmitindo ao vivo este Rede Democracia. Zeca, não podemos deixar de falar hoje sobre a prisão do seu pai, né? O Zé Dirceu, que é um militante histórico, é uma pessoa das mais importantes da esquerda no mundo hoje, por tudo que ele construiu e ajudou a construir no Brasil. Como que você avalia essa segunda prisão dele nesse momento, né? Já é a quarta prisão que ele sofre desde a primeira, o período da ditadura, e agora nesse segundo golpe, ele novamente é preso. Como que você avalia isso e qual que é a importância para a militância se motivar ainda mais? Primeiro, falo como filho. É duro, é difícil, dói, é triste, não só para mim, mas para minhas irmãs, para toda a nossa família, né? Você está distante, privarem, né, da liberdade de alguém que você ama, é algo que eu não desejo que ninguém passe, né? E falo também como dirigente partidário, como deputado federal, a opção que meu pai fez, que o Lula fez, de não fugir para um outro país, de não se refugiar em uma embaixada aqui no Brasil, ou tantas outras que foram colocadas, é um gesto de coragem e é, ao mesmo tempo, um gesto de solidariedade ao nosso povo, à nossa gente. Eles continuam tendo fé e esperança que o Brasil vai mudar de rumo, que nós vamos sair desse período de rompimento da normalidade democrática, que nós vamos sair desse período em que o Estado de Direito não está sendo respeitado e vamos voltar a ser uma democracia, né, um país civilizado, onde o direito é respeitado e ninguém é preso sem provas, né, ninguém é condenado sem provas. Então, eu acho que a prisão deles tem esse simbolismo, que é um simbolismo que, na verdade, está no coração também de muitos, da grande maioria dos brasileiros e brasileiras, que é o de não perder a esperança, de não perder a fé e de não perder a coragem. Então, acaba sendo para nós todos, e aí eu falo como deputado federal, como dirigente partidário, como brasileiro, né, acaba sendo um gesto que transmite energia, transmite capacidade de resistência, transmite capacidade de reação. Muitas pessoas perguntam, até por esse filho, né, a situação de saúde dele, a situação emocional. É óbvio que enfrentar a prisão é algo dolorido, e ele está sentindo isso, mas ele está muito bem de saúde. Eu tive com ele durante os últimos dias em Brasília, na terça e na quarta-feira, na quinta-feira. Ele está muito bem do ponto de vista emocional, está com a cabeça no lugar. Acho que até mesmo as entrevistas que ele deu, né, ao longo das últimas semanas deixaram muito evidente a sua capacidade de raciocínio, o seu estado emocional equilibrado e a determinação com que ele vai enfrentar esse momento. Zeca, mudando um pouquinho de assunto, ontem a ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista, né, falando que o TSE não pode impedir a candidatura do Lula. Queria que você reafirmasse, né, mais uma vez que o Lula pode ser e vai ser o nosso candidato a presidente. Pelas decisões equivocadas, né, que teve a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, né, até soa um pouco estranho, né, essa declaração dela, até nos surpreende, mas está em todos os jornais, é uma declaração real e ela é óbvia, né? Não existe impugnação de algo que não existe, de algo que não se deu ainda, né? Ninguém é candidato até o dia 15 de agosto, até o registro das candidaturas. Se ninguém é candidato até o dia 15 de agosto, nenhuma candidatura pode ser impugnada, porque a candidatura não existe. É claro que a partir do dia 15 de agosto, os nossos adversários, quem tem medo do povo, quem tem medo do voto, quem tem medo da democracia, vai
se utilizar do direito de propor uma impugnação. Agora, propor uma impugnação não significa que ela se dá automaticamente. Tem prazo para propor a impugnação, tem prazo para a defesa se manifestar, depois tem prazo para o próprio TSE decidir. Toda decisão cabe recurso, então você tem mais prazos para recursos, mais prazo para defesa e tem uma nova decisão do recurso. E em todo esse percurso pode haver questionamentos ao Supremo Tribunal Federal se a Constituição, se as regras básicas, né, da lei eleitoral não forem respeitadas. O que isso significa? O Lula será registrado candidato no dia 15 de agosto, é uma decisão dele e nossa, do PT, e vai disputar as eleições, apesar dessa postura covarde dos adversários de não enfrentar a disputa nas urnas, de ter medo do voto, de ter medo do povo. Por que temem o voto e o povo? Porque sabem que Lula ganha a eleição, porque sabem que é no Lula que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras enxerga qualquer tipo de esperança de mudança de rumo no país. As pessoas, na verdade, eu viajo muito, estou viajando todos os finais de semana aqui pelo interior do Paraná. O que eu percebo? As pessoas estão com saudade do Lula. E não é só da figura do Lula, carismática, simpática, agradável. As pessoas estão com saudade do governo que o Lula fez. Num período muito longo, foram mais de 10 anos, 12, 13 anos, para alguns casos, que o Brasil gerou emprego, o Brasil distribuiu renda, as pessoas tinham um aumento do seu poder de compra, do seu salário, programas na saúde, na educação, na área social, na habitação, foram sendo criados e geravam bem-estar social. O ProUni, o Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, o PAC, os programas da agricultura familiar. É isso que as pessoas querem. Não é só uma saudade da imagem, da figura carismática do Lula. Elas querem um governo que, de fato, implemente um programa que seja um programa que beneficie a vida de cada brasileiro e de cada brasileira. Então, eu estou convencido da candidatura do Lula, estou convencido que nós vamos ganhar as eleições, né, com Lula candidato, há possibilidade real de vitória até no primeiro turno, as pesquisas mostram isso, não é uma opinião apenas minha, e que bom que a presidente Carmen Lúcia deu essa declaração, se eu não me engano foi uma gravação do programa Roda Viva, que inclusive deve ir ao ar hoje à noite pela Rede Cultura e outras redes que retransmitem o programa. É uma declaração serena e pautada com a realidade, com os fatos. Não existe impugnação de uma candidatura que nem sequer ainda foi protocolada. Cabe o direito de uma impugnação depois. Agora, impugnação não tem decisão do dia para a noite, porque senão você está desrespeitando o contraditório, o direito da defesa, você vai estar atropelando. Aí seria um novo golpe, né, num país que já está cansado de golpes. E ainda no tema das eleições, tivemos ontem a vitória do Nicolás Maduro na Venezuela, né, um país que tem resistido muito ao ataque imperialista, né, ao ataque da direita. A própria direita, lá, assim como aqui, não reconhece a eleição do Maduro, né, repetindo assim o que se passa na América Latina, né, nos últimos anos. E como que você analisa essa vitória do Maduro para a esquerda latino-americana, para essa resistência ao neoliberalismo? A vitória é importante e a maneira como a vitória se deu é importante. É bom esclarecer isso porque a Globo geralmente distorce a realidade, né? A vitória se deu no voto, em eleições. Então, isso prova também que a democracia pode resistir, pode prevalecer, mesmo em países, como é o caso da Venezuela, com dificuldades sociais muito maiores do que o Brasil, com problemas de desemprego muito maior do que o Brasil e com conflito, né, social, político, muito maiores do que nós temos no Brasil. Eu acho que é até uma vergonha para nós, né, termos a nossa democracia abalada, deteriorada, destruída, e vermos um país como a Venezuela, com todas as suas dificuldades e as suas superações, conseguir fazer uma eleição como essa, que no voto deu um novo mandato ao Nicolás Maduro. Então eu classifico como muito importante, né, e como um exemplo de que mesmo no conflito, mesmo nas dificuldades sociais, a democracia tem sempre que prevalecer e só pode governar quem tem voto. No Brasil, todos sabem e repudiam, infelizmente nós temos um governante, um presidente da República, Temer, que é golpista.
que é ilegítimo e que não teve voto para ser presidente. Muita gente brinca, né, até cutuca a gente, né, que o Temer é presidente por uma opção nossa. Isso é a mentira mais deslavada, é a bobagem mais imbecil que alguém pode dizer, né? Temer, se dependesse de cada um de nós, dependesse dos petistas, dependesse dos que lutam pela democracia, os nossos partidos aliados, se dependesse dos mais de 54 milhões, né, que elegeram a Dilma presidente, o Temer continuaria sendo vice-presidente e decorativo, que é o que uma pessoa sem caráter como ele merece ser. O Temer é presidente hoje por causa de um golpe, por causa de uma maioria de deputados, senadores corruptos, que, liderados por um bandido, Eduardo Cunha, tomaram de assalto o país para fazer o que a Globo quer, para fazer o que os bancos, o mercado, o capital, os especuladores querem e para atender os interesses internacionais. O grande objetivo desse governo tem sido entregar as nossas riquezas, a Amazônia, o petróleo, o pré-sal, os nossos minérios, a nossa água, as nossas estatais. Entregar a preço de banana, na calada da noite, em esquemas grandiosos, alucinados de corrupção. Então é esse o governo que o Brasil tem hoje. Diferente da Venezuela, nós temos um governo ilegítimo, sem voto, e que não é fruto da democracia. Zeca, falando sobre as mobilizações, né, do Lula Livre, você tem rodado aí o estado no interior, não é a primeira vez que você está aqui na Vigília, já teve várias vezes aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas mobilizações pró-Lula, no sentido também de fazer um convite para o pessoal para vir aqui na Vigília. Primeiro, quero fazer o convite. Eu estive agora fazendo um Bom Dia Lula, estive lá na Vigília. A Vigília continua organizada, um espaço adequado, limpo, de paz, de tranquilidade, de serenidade e, ao mesmo tempo, de muita luta, de muita resistência. Então, quem não veio ainda a Curitiba, venha para cá com muita fé, coragem, com tranquilidade, sabendo aqui do ambiente muito organizado que nós temos aqui para acolher as pessoas e para cada um poder manifestar seu carinho, seu respeito ao ex-presidente Lula e, ao mesmo tempo, condenar, né, essa prisão injusta, denunciar essa condenação sem provas e exigir, né, a nossa palavra de ordem tem sido Lula inocente, Lula livre e Lula presidente. E quem não puder vir aqui, ou quem já veio, está no seu estado, na sua região, na sua cidade, que continue fazendo atos, né, permanentes de denúncia desse absurdo que nós estamos vivendo e que continue nos ajudando a fazer aquilo que Lula representa, que é a chama da esperança, que o Brasil vai sim mudar de rumo e o nosso país pode ser um país melhor. Alguns companheiros agora ali, Ana, no Bom Dia, você acompanhou, né, trouxeram um exemplo do que eles vivenciaram há dias atrás aqui, no momento em que foram a um dos shoppings, né, mais elitizados aqui de Curitiba, no cinema, assistir o filme O Processo, que é o filme que conta, né, o rompimento da normalidade democrática, o golpe e o impeachment da presidenta Dilma. Eles se surpreenderam, falavam ali agora há pouco, né, porque foram bem recebidos, porque foram muitas vezes aplaudidos, porque várias pessoas compareceram ali num pequeno ato que eles realizaram em frente da sala do cinema, né, foram lá saudar eles. Então, eu tenho visto, respondendo a tua pergunta, pelo interior do Paraná, em várias cidades, muitas manifestações e muitos atos. Alguns até muito fruto da criatividade de uma pessoa, que veste a camiseta e vai na missa, ou de uma pessoa que leva uma discussão para dentro do seu sindicato, ou de uma pessoa que vai lá com um grupo de amigos e estende uma faixa no parque da cidade, na praça, toma lá um chimarrão, ou toma um tereré. Muitas pessoas que às vezes vão para um bar tomar a sua cerveja e fazem questão de ir todos com a camiseta Lula livre. Então, acho que são gestos que podem parecer pequenos, mas se forem feitos aos milhares, né, aos milhões, pelo Brasil continental que nós temos, por todos os nossos estados, tem uma força muito grande. Então, a gente tem sugerido e pedido que as pessoas usem o adesivo na sua casa, no seu carro do Lula Livre, que as pessoas comprem e utilizem as camisetas e que as pessoas façam atos. É claro que se puder fazer um ato com 500, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, ou 20.000, 30.000, como nós tivemos aqui no 1º de maio, excelente, ótimo. Mas aonde não for possível, é um município pequeno, eu convivo com muitos municípios de 2, 3, 4 mil habitantes, atos isolados às vezes têm uma repercussão muito maior do que uma grande reunião, se ela for
né, uma iniciativa criativa, uma iniciativa ousada, corajosa, chama atenção, repercute muito, como foi o exemplo do cinema aqui em Curitiba, né, no filme O Processo, que eu acabei de conhecer ali num depoimento que foi feito enquanto a gente fazia o Bom Dia Lula. Bom, Zeca, você quer fazer alguma consideração final? Você tem alguma mensagem para a militância? Né, fique à vontade para a gente já ir encaminhando. Primeiro, quero esclarecer que lá em Brasília nós também não entregamos os pontos, né? A gente continua firme, determinados, num processo de obstrução permanente, né? Nós não estamos participando das votações no Congresso, porque não reconhecemos esse momento do país e porque sabemos que estamos diante de um governo que só propõe ao Congresso decisões que pioram a vida dos brasileiros e brasileiras. Então a gente não pode votar, não pode participar de uma fraude como a gente está vivendo e de tantas decisões equivocadas que Temer propõe ao Congresso, um Congresso que ele capturou, com cargos, com privilégios, com facilidades, com negociatas, com esquemas. Então eu e todos os nossos continuamos lá com essa postura. Nós não fazemos parte de uma maioria corrupta, golpista, entreguista, que retira direitos, que se formou no Congresso Nacional. Estamos numa luta agora muito pontual e importante em defesa da Eletrobras, que é a estatal da vez que Temer quer vender. Tivemos algumas derrotas, mas tivemos também vitórias. Barramos a reforma da Previdência, que eu acho que era o mal maior, porque ia tirar de cada brasileiro e brasileira o direito mais sagrado, que é o direito do final da vida, depois de trabalhar muito, se sacrificar, poder se aposentar com dignidade. Estamos resistindo e conseguindo ter vitórias no que diz respeito à Amazônia, à água, aos nossos minérios, à própria possibilidade de venda da Petrobras. E estamos, é claro, fazendo a denúncia daquilo que o povo está sentindo. Quem dá voz hoje ao povo lá no Congresso somos nós, que criticamos, denunciamos, por exemplo, esse aumento abusivo, né, do custo da energia elétrica, do custo do combustível, esse aumento abusivo, né, do preço do gás, né, e essa situação que a reforma trabalhista trouxe, que é um desemprego recorde no país, quem está trabalhando ganhando menos e tendo que trabalhar mais. Então hoje quem dá voz ao nosso povo e à nossa gente, ao que está sentindo a maioria dos brasileiros e brasileiras, é a nossa bancada, são os nossos companheiros e companheiras. Para mim é uma honra representar o noroeste do Paraná, para mim é uma honra representar o Paraná, a minha cidade Cruzeiro do Oeste, o Moarama, num momento tão turbulento do país, e não trocar de lado. Eu acho que esse é o exemplo que nós estamos deixando também. Pode ser a fase mais difícil, os nossos líderes sendo presos, um governo golpista, né, implementando um programa tão equivocado como esse, mas a gente não troca de lado, a gente não arreda o pé e não deixa de fazer resistência. E dizer aqui também que a direção nacional do PT, os advogados do ex-presidente Lula e nós, como representantes do povo lá no Congresso, não desistimos também da luta pela liberdade dele. Claro que nós acreditamos muito mais na via da mobilização popular, da pressão das ruas, de ações como essa da Vigília Livre, da importância de ações como essa da Casa da Democracia. É isso que nós acreditamos, e é isso que vai mudar o país, e são as eleições que vão dar, talvez, o último impulso que passa. Mas nós não vamos abrir mão da via, né, da normalidade democrática, das instituições, do que significa o próprio Congresso, do que significa o Judiciário. Então, os advogados, o partido e nós, como representantes do povo lá no Congresso, continuamos insistindo para que os equívocos dessas decisões judiciais sem provas e dessas prisões políticas seja revista o quanto antes, né? A gente não vai também perder essa esperança e essa possibilidade de luta lá, né, no Congresso Nacional, mas eu afirmo, a gente acredita mesmo na mobilização popular, no povo nas ruas, nas eleições, é isso que vai dar rumo novamente para o Brasil e é isso que vai acabar com essa injustiça tão grande, né, de condenações sem provas e de prisões políticas, que já são muitas no Brasil e que hoje mancham o nome do nosso país perante o mundo. Né? Quem tem dúvida, ligue à internet e comece a pesquisar nos maiores jornais do mundo o que tem sido dito do Brasil. O Brasil não é mais reconhecido pelo mundo como um país estável, não é reconhecido mais como uma democracia razoável, não é um país confiável. E nós não temos responsabilidade nisso. Quem tem responsabilidade nisso é quem elegeu o Cunha presidente da Câmara, é quem deu o golpe, fez o impeachment e é quem está apoiando
um governo com essas características de corrupção, de retirada de direitos, de entreguismo, que é o governo Temer. Então, o custo para o nosso país perante o mundo também hoje é muito alto, e é claro que isso interfere em outras coisas, não interfere só na política, nas relações internacionais, interfere na economia, interfere no emprego, no desenvolvimento do Brasil. As pessoas têm medo hoje de investir no Brasil por causa dessa instabilidade enorme que se deu e que a gente espera seja resolvida com eleições livres, com eleições democráticas. O judiciário, o aparato policial, a Globo, uma grande parte da mídia não pode cometer o equívoco de novo, interferir na democracia, porque isso está custando muito caro. Não está custando caro só para o Lula, para o PT, está custando caro para o Brasil, para cada brasileiro e brasileira, e a maior prova disso é o índice de desemprego que afeta os nossos jovens, que afeta os brasileiros e brasileiras, cada vez maior. Zeca, queria agradecer a sua participação aqui no programa, dizer que a gente encerra agora a nossa conversa, né? Democracia em Rede fica por aqui. Hoje nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu e continuamos aqui na luta por Lula livre. Um grande abraço.